meus amigos, boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver os nossos corações neste momento, pacificando-nos, trazendo-nos a luz e a paz aos nossos corações. O estudo da noite de hoje nós conversaremos sobre o tema reencarnação e alegria de viver. Qual que é a relação entre esses dois temas? É o que nós vamos procurar discorrer um pouco nesses próximos minutos. Para nós iniciarmos a nossa fala, nós vamos citar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito de Verdade nos diz assim: o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Tá? Então está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o item 5. Então ele vem nos lembrar de que acima de tudo está Deus, né, e que nos traz essa verdade imutável. O que é imutável? Que ela não modifica nunca. Né? Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, primeira pergunta de O Livro dos Espíritos: que é Deus? Os espíritos superiores respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo o que acontece, a causa primária é Deus. Lembrando dos atributos de Deus: onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, Deus está em todos os lugares, sabe de todas as coisas e está sobre o governo de tudo. Todo o universo está sobre o governo de Deus. Ok? Então, caminhando o nosso estudo, ainda um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, onde Kardec vem nos trazer da segunda palavra do alfabeto divino, né? Onde a primeira palavra do alfabeto divino Jesus veio nos trazer, que é o amor, né? E Kardec veio nos trazer a segunda palavra do alfabeto divino, né? Do alfabeto de Deus, que é a palavra reencarnação. E ele diz assim: estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Então vem trazer para nós essa segunda letra, essa segunda palavra, que é reencarnação. Ou seja, que retira, como diz, a lápide dos túmulos vazios, que ali onde está o túmulo há apenas um corpo, né, voltando ao seu estado original, de pó, como dizem, né, e o espírito não está ligado ali. Ok? E aí nós vamos caminhando. Pergunta 166 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Ou seja, se nós não alcançamos a perfeição e nós compreendemos que, como segundo dizem os Espíritos, o objetivo da reencarnação é a evolução até alcançarmos a perfeição, como veremos adiante. Se nós não alcançarmos a perfeição em uma existência, o que acontecerá, né, conosco? E aí os Espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, a reencarnação, quando nós não alcançamos a perfeição, nós retornamos para uma nova existência. Como se fôssemos aprendizes em que, se não alcançamos ou adquirimos todo o conhecimento necessário para aquela etapa da nossa formação, nós devemos retornar e continuarmos o estudo. Então essas perguntas estão lá no Livro dos Espíritos, na parte 2, né, o capítulo 4, que fala pluralidade das existências. Continuando ainda nessa mesma pergunta, 166 do Livro dos Espíritos, Kardec, item A, Kardec pergunta assim: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Ou seja, como que se dá nessa nova existência? Os espíritos respondem: depurando-se
a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Ou seja, nosso processo de evolução, ele ocorre na matéria, na carne. Então, no plano espiritual, onde é a nossa verdadeira morada, nós adquirimos o conhecimento, né, os estudos, a nossa preparação. No campo terreno, no corpo físico, é onde nós estamos sendo testados, né, como diz o Evangelho, colocados à prova para realmente testemunhar o que nós aprendemos e se realmente nós aprendemos no plano espiritual. Tá? Então, para adquirir a perfeição, a evolução, né, é necessário a reencarnação, ou seja, o espírito retornar a um novo corpo. Ok? Continuando ainda na pergunta 166, item B, Kardec pergunta assim: a alma passa então por muitas existências corporais? Ou seja, nós, enquanto espíritos, passamos por diversas experiências corporais? E os espíritos respondem que sim, todos contamos muitas existências. Muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos da ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Então, quando nós passamos a compreender a reencarnação, tudo fica mais simples nas nossas vidas e passa a fazer sentido, né? Se nós pararmos para pensar a diferença entre as pessoas dentro de um mesmo lar, né? Filhos criados de um mesmo pai, por que são tão diferentes, né? Por que uns reencarnam com tantas limitações, outros reencarnam com saúde, um corpo perfeito, né? Como explicar essas diferenças? Porque alguns nascem deficiente visual, outros nascem com síndrome de Down, enquanto outros, né, nascem com um corpo físico perfeito. Como explicar essa diferença de um nascer com riqueza, outro nascer na pobreza? Né? Então a reencarnação ela vem trazer luz e entendimento a essas questões. Por quê? Como ali não é uma única existência no corpo físico, né, aquele que hoje passa por alguma privação material, bem provável em uma outra existência ele esbanjou a riqueza. Aquele que hoje passa por alguma dificuldade no campo físico, certamente uma outra existência, ele fez mau uso da saúde do corpo. Então, através da lei de causa e efeito, na reencarnação nós vamos tendo a oportunidade de corrigir erros do passado, como uma bênção e uma misericórdia do Pai que vem nos proporcionar novas oportunidades para que nós alcancemos o objetivo das nossas vidas, que é a perfeição. Ok? Continuando ainda nessa questão 166 do Livro dos Espíritos, o item C, Kardec pergunta: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. E é assim que se deve entender? Evidentemente, respondem os espíritos. Ou seja, a reencarnação é o retorno do espírito ao novo corpo físico. Né? Então, hoje eu estou aqui conversando com vocês, né? Meu nome é Luiz, sexo masculino, né? Mas o meu espírito, eu enquanto espírito, já tive outras reencarnações em outros corpos físicos, com outros nomes, em outros países, em outras condições. Né? Então aqui eu, enquanto espírito, e sou individual e imortal, tá? Mas o meu corpo físico ele perece, ele tem esse período, né, de existência e ao término dessa minha atual existência ele irá perecer. No plano espiritual, recapitularemos os nossos compromissos e aí certamente seremos orientados e muitas vezes até tomemos consciência da necessidade de novas experiências no corpo físico para continuarmos o nosso processo de evolução. Então, a vida é uma só, a vida do espírito, porém em diferentes etapas que são as diferentes reencarnações. A verdadeira morada é a morada espiritual, mas nós mergulhamos no corpo físico para colocarmos, né, à prova os nossos conhecimentos e realmente demonstrarmos e testemunharmos tudo aquilo que aprendemos no plano espiritual. Então,
caminhando com o nosso estudo, na pergunta 167, ainda do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta qual o fim objetivado com a reencarnação? Ou seja, por que há a reencarnação? E os Espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Ou seja, se não houvesse a reencarnação, como nós dissemos anteriormente, onde a justiça de Deus? Se nós consideramos e sabemos que Deus é soberanamente justo e bom, e que com ele reina a verdade imutável, como diz o Espírito de Verdade lá na introdução do nosso estudo. Né? Se não concebermos a reencarnação, onde a justiça desse Pai amoroso, que espera que todos nós, seus filhos queridos, possam progredir, né? Então ele nos proporciona essas oportunidades, que são a reencarnação, que tem como esse objetivo a expiação. Então nós reencarnamos como aprendizes que estão em busca do conhecimento e do aprendizado. Tá? Então, melhoramento progressivo da humanidade. Então, reencarnamos, retornamos ao plano espiritual, né? Desencarne, reencarnamos novamente, retornamos ao plano espiritual e assim é o ciclo da nossa existência. Pergunta 168, Kardec pergunta: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Então ele pergunta, né? As existências corporais têm um número limitado ou reencarnamos para sempre? Aí a resposta dos espíritos nos dizem assim: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Ou seja, a cada nova existência, nós damos um passo em direção ao progresso, à nossa evolução. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, continuam os espíritos, né, na resposta 168, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Ou seja, quando nós adquirimos a condição de espíritos puros, perfeitos, não há mais a necessidade da reencarnação. A necessidade. Podemos reencarnar? Sim, podemos reencarnar com provas missionárias, né? Mas não que seja necessário, né, a reencarnação como uma prova expiatória para nós. Então, quando nós adquirimos o estado de espíritos puros, na condição de espíritos puros, não será necessário mais a nossa reencarnação. Então, pergunta 170, Kardec pergunta: o que fica sendo o espírito depois da sua última reencarnação? E os espíritos superiores respondem: espírito bem-aventurado, puro espírito. Ou seja, quando atingirmos o último degrau da nossa evolução, né, que não será necessário a reencarnação novamente, nos tornaremos espíritos puros. E isso é o caminho e o destino de toda a humanidade, não só do planeta Terra, mas de todos os planetas do universo. Que Deus, que é o nosso Pai amoroso, né, nos orienta, nos acompanha, para que nós alcancemos a condição de espírito puro. Afinal, se nós pararmos para pensarmos, nós, né, aqueles que são pais, que ainda somos imperfeitos, temos as nossas dificuldades, quanto nós amamos e quanto nós desejamos a melhora dos nossos filhos, quanto nós sofremos quando eles sofrem. E agora pensemos Deus, né, esse inteligência suprema, o quanto Ele nos ama e quanto Ele nos quer bem. Tá? Então todos nós fomos criados para a evolução, para a busca da perfeição. E esse é o destino da humanidade. Independente da condição em que estejamos, né, se limitações físicas, limitações financeiras, se passamos por dificuldade de relacionamento, todos passam por dificuldade que faz parte da expiação, que é o objetivo da reencarnação. Mas nós temos que compreender que isso é o aprendizado. E a expiação é o que nos torna melhores quando nós superamos as dificuldades que surgem em nossos caminhos. Ok? Então, a reencarnação tem como objetivo a expiação e a evolução da humanidade. Agora, como será que
ocorre a reencarnação, né? Vamos pensar em nós, se desejamos, aqui que estamos reencarnados, ocupando este corpo físico, e desejamos fazermos uma viagem. O que é necessário para fazermos essa viagem? Certamente nós iremos fazer um planejamento. Nós vamos viajar como? De carro, tem que fazer revisão do carro, tem que abastecer o carro. Nós vamos para onde? Vai para a praia? Que tipo de roupa? Não, nós vamos para a fazenda? Qual o tipo de roupa? Então nós temos que ter um planejamento. Vai levar alimento? Né? O que nós vamos levar? Então, e requer um planejamento. Assim ocorre também, né, quando nós estamos vindo do plano espiritual para o plano físico. Ou seja, quando nós estamos reencarnando. Só que um planejamento muito mais complexo. Né? E a doutrina espírita tem diversas obras que nos trazem exemplos de planejamentos reencarnatórios. Né? Nós trouxemos aqui o caso de Segismundo, né, lá do livro Missionários da Luz, que é o capítulo que trata da reencarnação de Segismundo, capítulo 12 e 13. Então, a situação assim o exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Ou seja, ali havia uma trama entre Adelino, Raquel e Segismundo. Né? Em vidas anteriores, né, o Segismundo ele acabou violentando o Adelino e o assassinando. E Adelino, então, ele era casado com Raquel. E Segismundo, que tinha interesse pela Raquel, né, ele acaba assassinando Adelino para ficar com ela. E depois ele entra num processo de dificuldades profundas e acaba abandonando a Raquel. Isso numa vida anterior. Então, André Luiz e Herculano estão lá no plano espiritual, conversando sobre a oportunidade que Segismundo, que foi o que cometeu o homicídio, para que ele possa reencarnar como filho de Adelino e Raquel em uma nova existência. Então André Luiz está acompanhando todo esse processo no plano espiritual e ele descreve nesse capítulo. Então ele diz assim: segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou, Segismundo, né, em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crosta. Né? Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Ou seja, ali André Luiz, né, e outros benfeitores estão acompanhando esse planejamento para que Segismundo, né, que tem um débito, né, perante essas duas almas, que é o Adelino e a Raquel, que ele possa reencarnar como filho e superar esse sentimento de raiva, de ódio, que certamente Raquel e Adelino têm por ele, e principalmente o sentimento de repulsa do Adelino por Segismundo, impede no primeiro momento que Segismundo adquira essa condição e o merecimento para reencarnar. Então ali há um planejamento para que ocorra essa reencarnação. Então tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Então quer dizer, tudo ali eles conseguiram preparar durante o sono, os benfeitores, né, no desprendimento parcial do corpo, do espírito do corpo físico, retiraram Adelino do corpo físico e levaram ao plano espiritual e conversaram com ele da necessidade dele perdoar e dar uma nova chance para que Segismundo pudesse estar junto a ele, demonstrando e cultivando o amor e a bondade. Então, nesse momento, Adelino aceita, né? E aí é quando a equipe que está lá com André Luiz fala que todo o processo reencarnatório está pronto. Tá? Então, um capítulo muito bacana e que descreve muito bem essa condição do planejamento reencarnatório. Então, o processo de reencarnação não é algo que ocorre ao acaso, né? Sem querer, né? Há um planejamento, assim como nós falamos, né? Vamos pensar nas nossas vidas,
nós fazemos também um planejamento, o que eu quero estudar, onde eu quero ir, os lugares que eu gostaria de frequentar, o filme que eu gosto de ver, a música que eu quero ouvir. Tem um planejamento de tudo que eu quero fazer, né? A nossa reencarnação também é um planejamento minucioso, né? Ainda nesse mesmo livro, no Missionários da Luz, André Luiz nos retrata um outro caso de reencarnação, planejamento reencarnatório. Então ele fala que um colega, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, lá no plano espiritual, né, regressaria à esfera carnal para liquidação de determinadas contas. Ou seja, para que possamos reencarnar, é preciso que tenhamos também mérito, né? Além do planejamento, é necessário que tenhamos mérito para podermos reencarnar, né? Porque, como há todo esse planejamento, né, nós temos que estar acompanhando o planejamento junto com os benfeitores que estão nos orientando, para que nós consigamos completar, né, aquelas provas que sejam necessárias ao nosso processo de evolução. Então, esse irmão aqui, ele descreve, né, André Luiz, via-se-lhe o receio, a indecisão. Então, ele não sabia se ia. Por que da indecisão? Né? Porque ele tinha medo de reencarnar e acabar sucumbindo nas provas, ou seja, não conseguir superar as dificuldades. E muitos espíritos, às vezes, chegam até a desistir desse planejamento reencarnatório realmente por insegurança. Será que vamos conseguir alcançar tudo aquilo que estamos almejando? Né? E aqui é o caso desse nosso irmão. O problema do renascimento não é assim tão intricado. Naturalmente exige coragem, boas disposições. Entretanto, exclamava o interlocutor, algo triste. Temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. Então, o que ele tinha um receio? E isso realmente pode acontecer. Todos nós reencarnamos, né? Nós temos um planejamento, e esse planejamento é para reencarnar e é a nossa vida. Então, se eu reencarnar por 70 anos, como é o caso aqui desse nosso irmão, que os mentores dizem para ele não retornar ao plano espiritual antes de completar 70 anos, né? Nós não estamos cumprindo esse plano. Né? Então, além do planejamento de como vai nascer, quando vai nascer, aonde vai nascer, quem serão meus pais. Imagina a arquitetura que o plano espiritual deve montar para que haja reencarnação. Né? No caso de Segismundo, né, no caso anterior, né, foi identificado onde estava o Adelino, onde estava a Raquel, qual a condição que eles estavam. Né? Então eles se reencontraram, eles casaram, né, para que depois pudesse Segismundo reencarnar através deles. Então tudo isso é uma arquitetura dos benfeitores amigos para que ocorra o processo de reencarnação. Então tudo é minuciosamente planejado. As nossas vidas, né, inclusive quando nós reencarnamos, nós temos aí um período que nós temos que permanecer ligados ao corpo físico para que nós possamos desenvolver tudo aquilo que aqui viemos desenvolver. São os nossos compromissos, né, e buscando assim superar as nossas dificuldades. E ainda continua, né? Pode informar se o meu modelo está pronto, né? Quer dizer, o que é o modelo? Então tem o modelo do corpo físico. Então no planejamento, na verdade, é o perispírito que vai dar a forma do corpo físico. Então, nesse caso, Silvério queria reencarnar, esse que adquiriu o mérito após 15 anos de serviço no plano espiritual, adquiriu o mérito. Ele pergunta aos benfeitores se o molde, né, do seu perispírito, que vai formar o corpo físico, né, está pronto. Então, quer dizer, existem laboratórios no plano espiritual responsáveis pela confecção desses moldes. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral, é descrito com muita riqueza de detalhes esses laboratórios do plano espiritual, né? Como que são esses moldes, como que eles são preparados. Então, voltando aqui ao caso de Silvério, né? Continua assim, creio que poderá procurá-lo amanhã, né? Manassés disse, que é o benfeitor. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceito a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna.
Ou seja, ele iria reencarnar, né, com um defeito na perna. E isso foi orientação dos benfeitores amigos. Porque ele diz mais adiante: certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, ou seja, da nova reencarnação. Mas a resolução lhe fará grande bem. Sim, disse o outro, algo confortado, né? Preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior. Então, Silvério, que irá reencarnar, né, está reconhecendo a necessidade de reencarnar com essa dificuldade na perna, né, e para se defender contra certas tentações da minha natureza inferior. E a perna doente me auxiliará ministrando-me boas preocupações. Então, nesse caso, ele continua refletindo sobre a importância da reencarnação naquele corpo físico, ok? Ser-me-á um antídoto à vaidade, ou seja, aquela deficiência física será um antídoto à vaidade dele, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Quer dizer, então tem um porquê dele reencarnar com aquele defeito na perna. Então tem um planejamento, né? Então quando há uma pessoa que reencarna com deficiência visual, né, com um braço, a deficiência num braço ou dificuldade de caminhar, tem um plano para que aquela pessoa reencarnasse daquela forma. E aí nós refletirmos, né, diante de tanta dificuldade de reencarnarmos e da bondade e misericórdia do Pai, que é nos proporcionar uma nova oportunidade de reencarnação, né? Diante do apoio, do amparo de um grande número de benfeitores amigos que nos assistem desde o acolhimento no plano espiritual e o planejamento de uma nova reencarnação, a importância de nós cultivarmos a alegria de viver. Então é importante nós termos esse entendimento de que ninguém está aqui por acaso, ou de que, como a gente ouve às vezes algumas pessoas dizerem, eu não pedi para nascer, né? Então, como nós vimos ali nos casos anteriores, nós pedimos para nascer, porque no plano espiritual nós temos a consciência da necessidade da reencarnação para alcançar a perfeição que todos nós aqui estamos em busca. Então, por isso, nós devemos cultivar a alegria e sermos gratos a cada dia por estarmos reencarnados, pela bondade do Pai, né, por estarmos reencarnados na família que estamos, né, que é a família que nós necessitamos. Como Chico Xavier dizia, nós não reencarnamos na família que nós queremos, nós reencarnamos na família que nós necessitamos. Que a gente fala assim, mas a família do outro é tão boa, fulano de tal faz tudo para ciclano e a minha família nessa dificuldade, porque fulano tem tudo e eu não tenho nada, mas é onde nós devemos estar, né? Então nós possamos refletir e cultivarmos com alegria, entusiasmo essa oportunidade de estarmos reencarnados, principalmente no momento que nós estamos passando de dificuldades, de estarmos muitas vezes reclusos em casa, com dificuldade de sairmos, de reencontrarmos familiares e amigos, que nós possamos refletir a importância, né, de que nós estamos reencarnados, termos esse entendimento e com fé, resignação, compreensão, nós possamos superar isso, porque certamente nós estava no nosso planejamento reencarnatório passar por essas dificuldades. E aí, certamente para nós, uma expiação. Estarmos em casa, distante dos que nós amamos, isso é uma expiação. Então, que nós possamos, com fé e resignação, superar essas dificuldades. E aí, quando que inicia o processo de reencarnação? Então está lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 344, então tem o planejamento reencarnatório, ali já está se desenhando a reencarnação. Aonde, quando, como. Agora, quando que se inicia no plano físico, né? Então, em que momento a alma se une ao corpo? Então, o processo de reencarnação tem todo o planejamento, mas a alma se une ao corpo físico. Quando? Né? Então, Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 344 do Livro dos Espíritos, e os espíritos superiores respondem: a união da alma ao corpo começa na concepção, ou seja,
naquele momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, é a concepção, naquele momento o espírito já inicia o seu processo de ligação com o corpo físico. Quer dizer, ali não é o início, né, do processo reencarnatório. O processo já iniciou bem antes, com planejamento, orientação, merecimento, ali é bem antes. Então, agora, quando que esse espírito ou essa alma que vai ocupar aquele corpo físico que está em desenvolvimento, quando que ela inicia o processo de ligação ao corpo físico? Ali é reencarnação. Então, os espíritos respondem no momento da concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Ali inicia e eles continuam, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, é como que um laço que vai se apertando, né, e ele termina por se completar no momento do nascimento. E aí é perguntado, né, para esse médico também, então nós temos a opinião da doutrina espírita, em que momento a alma se unir ao corpo, e para o Dr. Leidio, doutor em medicina e ciência e descobridor da síndrome de Down. Ele diz assim, em que momento inicia a vida humana? A vida humana, então do ponto de vista terreno, quando inicia a vida humana? Não quero repetir o óbvio, mas na verdade a vida começa na fecundação, ou seja, na concepção. A mesma opinião que vem, a resposta que vem do plano espiritual. Quer dizer, quando que inicia a vida, processo reencarnatório, e a vida no mesmo momento. Que momento? Concepção. Quando os 23 cromossomos masculinos se encontram com os 23 cromossomos femininos, todos os dados genéticos que definem o novo ser humano já estão presentes. A fecundação é o marco da vida. Ou seja, a vida inicia no momento da fecundação. E quando o processo de reencarnação é interrompido? Então, tem todo um planejamento reencarnatório, né? O espírito se prepara, adquire o mérito, tem todo o planejamento, a arquitetura do plano espiritual, forma um molde para que ele possa reencarnar, encontra os pais, a família onde ele vai nascer. Quando esse processo ele é interrompido, né? Esse processo de interrupção da reencarnação, nós conhecemos aqui no plano físico como aborto, né? Que pode ser tanto espontâneo quanto provocado, né? O aborto espontâneo, ele é um aborto também nas causas de Deus, pode ser algum objetivo tanto para aquela família que está esperando o filho, quanto para aquele espírito que tem que passar por aquele processo num curto espaço de tempo. Agora, o aborto provocado, ele já é um aborto intencional, que está interferindo no planejamento e processo reencarnatório de um espírito, né? Então pensemos nós que o espírito faz todo o planejamento da sua vida, né, da sua reencarnação, que é uma bênção, né? Então, com muita dificuldade, adquiriu um mérito, fez um planejamento, com acompanhamento dos benfeitores amigos, encontrou uma família, né? E aí ele vai reencarnar, consegue, né, se ligando ao óvulo, né, o ovo naquele momento, que é o espermatozoide já fecundou o óvulo, e aí há uma interrupção. É um aborto provocado, quando é intencionalmente, né? Então, na verdade, os espíritos perguntam na pergunta 357, que consequência tem para o espírito o aborto? Né? Então, quando o aborto é intencional, ou ele é causado porque a mãe, o pai, né, desejam, que é as consequências para o espírito que foi abortado? E aí os espíritos respondem que o aborto é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Então, ou seja, todo aquele planejamento que foi minuciosamente trabalhado, ele é interrompido abruptamente. E aí o espírito que está naquela ânsia de querer e reencarnar, ele tem que retornar ao início, a um novo processo. E a prática do aborto, essa interrupção, muitos espíritos vão adquirindo rejeição pela mãe, né? Vão adquirindo processo de ódio, de raiva, de vingança, né? E muitas das vezes os pais, né? A mãe, o pai, acabam desenvolvendo distúrbios psicológicos mesmo, até
por conta de influenciação deste espírito que desejaria reencarnar e não está conseguindo naquela família. Né? Então, na verdade, a gravidez não é por acaso, ou eu não queria nesse momento. Né? Mas se aconteceu, é porque os planos de Deus, né, foram traçados para que isso acontecesse na hora certa e no lugar certo. Porque o nosso compasso é diferente do compasso de Deus. Então, às vezes, nós não compreendemos o que Deus, né, espera para nós. Ok? Então, para o espírito gera uma certa revolta. Então, tem um livro Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, onde ele retrata a condição de diversos espíritos abortados no plano espiritual. E também de pais, mães e equipe que trabalha com essas práticas abortivas, qual a condição que eles se encontram no plano físico e esses espíritos no plano espiritual. Livro Deixe-me Viver, né, do Luiz Sérgio. Vale a pena estudar um pouco mais para compreender e entender a condição desses espíritos. Então, ainda a opinião de alguns médicos, né, acho que é importante, a gente traz, né, o espiritismo, ciência, filosofia e religião, então é importante a gente estar caminhando sempre com, né, a opinião da ciência. Então, outro médico traz para nós, se um óvulo fecundado não é por si só um ser humano, ele não poderia tornar-se pois nada é acrescentado a ele. Ou seja, um óvulo e uma criança recém-nascida, nada foi acrescentado, apenas transformações biológicas e orgânicas que estão sendo acontecidas ali. Né? Então, quer dizer, se ele não é um ser humano, então quem nasceu daquele óvulo é o óvulo, não é um ser humano. Né? Outro médico, né, assim como não dá para dizer que matar um jovem é melhor que matar um adulto, não há diferença de dignidade entre um embrião e um feto de 6 meses. Ou seja, não há diferença, né, de podermos, como vem se discutindo hoje, e em alguns países já é legalizado a prática do aborto até 12 semanas. Mas se a vida inicia na concepção, então 12 semanas eu estou tirando a vida. É um infanticídio. Né? Como ele diz aqui, o doutor, é melhor matar um jovem ou um adulto? Para nós, né, nenhum dos dois. Agora, por que matar um ovo ou um feto, né, de 1 mês é diferente de matar um feto de 6 meses? É vida, não é mesmo? Então é importante nós compreendermos também a visão da ciência, que já nos traz essa luz, assim como a doutrina espírita, né, de que a vida inicia na concepção. Ok? E aí o que diz a lei brasileira? A importância também nós podemos compreender a legislação. Tá? O que ela traz para nós? Então, no artigo 5 da Constituição Federal de 1988, diz que todos são iguais perante a lei, né? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Inviolabilidade do direito à vida. E quando começa a vida? Né? No momento da concepção. Então, é direito garantido pela Constituição Federal. Né? No Código Civil, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Tá? Então, o Código Civil Brasileiro. O Estatuto da Criança e Adolescente, que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso. Okay? A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde. Né? Mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso. Tá? Então está aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então quer dizer, a Constituição brasileira, ela garante o direito à vida desde o momento da barriga da mãe. Né? A Constituição brasileira permite a prática do aborto em apenas 2 situações, em caso de estupro e em caso do feto ou do bebê colocar a mãe, o risco de vida à mãe. Apenas nessas 2 condições. Né? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, né, descriminalizou a prática do aborto, ou seja, permitiu a prática do aborto em caso de bebês anencéfalos. Né? E está sendo julgado e, com a graça de Deus,
não será aprovado, pois a maioria dos votos são a favor da vida, né, a descriminalização do aborto em casos de fetos com Zika vírus ou, né, microencefalia. Então, a maior parte dos juízes do Supremo Tribunal Federal entendem que devemos sim preservar a vida, mesmo na condição de microencefalia, pois nós vimos que no planejamento reencarnatório, né, o espírito passa por expiação que é necessária ao seu processo de evolução. Então, certamente, o desenvolvimento daquela enfermidade é uma necessidade, tanto para o espírito quanto para a família que irá acolhê-lo, né? Então, nesse caso, o Supremo Tribunal entende que temos sim que defender a vida. Ok? No caso, a doutrina espírita, ela orienta, ou ela nos esclarece que a prática do aborto deverá ser feita somente quando o feto coloca a mãe em risco de vida. Ela diz, né, os espíritos dizem que melhor ainda preservar uma vida que já está, né, formada, desenvolvida, do que uma que ainda está em formação. Então, nesse caso, sim. E a pergunta 880 do Livro dos Espíritos, né, que diz: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Né? Qual o primeiro direito? O de viver. Tá? Então, né, vários argumentos são utilizados, né, para buscar justificar a prática do aborto, né, como questão social, né, mais um filho, já tem dificuldade, já tem 5 filhos, vai ter mais um, como assim? Né? Então, questões sociais, buscando tentar convencer, né, a sociedade de que aquele filho vai ser problema. Só que do ponto de vista do plano espiritual, que ali a mãe que está permitindo aquele espírito está dando uma oportunidade a um espírito de uma nova existência e buscar a evolução. Né? Então não é questão de problema social. Questões econômicas também. Será que vai ter alimento para essa, né, grande quantidade de pessoas? Né? Mais crianças, nós temos que combater onde vai ter alimento para isso tudo. Só que o problema não é a quantidade, o número de habitantes reencarnados, mas sim a má distribuição. Né? Alguns que justificam o fator eugênico, ou seja, a má formação do feto, né? Como no caso aí da anencefalia, que o Supremo Tribunal descriminalizou há alguns anos atrás, quer dizer, porque não tem o cérebro, né? Esse não vai permitir a vida que esse espírito reencarne, né? Então, rejeição dos próprios pais, né? Caso de estupro e controle populacional. Inclusive, alguns países vieram adotando prática de controle populacional tão severo e por isso legalizaram o aborto, que hoje a taxa de fecundidade diminuiu tanto que hoje estão tendo dificuldade de renovar a população. Então, alguns países da Europa, como a Itália, a população idosa é muito grande. Então, a pirâmide está como que invertida, tem poucos jovens para sustentar uma grande quantidade de idosos. Enquanto, né, se fosse o fluxo normal de processo de reencarnação, teria uma base mais larga para que os jovens trabalhassem e pudessem auxiliar esses idosos. Então, está aqui a taxa de fertilidade do Brasil, que vem diminuindo significativamente. Né? Aqui fala, né, na década de 80 aí, do século passado, eram 4 bebês taxa. Hoje, né, há 10 anos atrás, 1,8 bebê. Hoje, quando a gente ouve de uma família que tem 4 filhos, 5 filhos, às vezes a gente até assusta, porque não é o comum. Agora, quando a gente vai conversar com os nossos avós e às vezes pais, aí eles falam das famílias grandes, que eles tinham 10 irmãos. Hoje já não é mais. Então, a taxa de fertilidade vem diminuindo ano a ano. Tá? E aí uma mensagem de Madre Teresa de Calcutá que diz assim, né? A Madre Teresa, que é uma grande defensora, sempre foi, né, uma grande defensora da vida, né? Que renunciou à própria vida para que pudesse salvar outras vidas. Ela traz o seguinte: um país que aceita o aborto não está a ensinar os seus cidadãos a amar, mas a usar a violência para obter o que querem. É por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto. Madre Teresa de Calcutá. E aí fica essa pergunta para reflexão, né?
Pensemos como temos contribuído para a reencarnação. Temos dado oportunidade, né? Nós temos impedido que novos espíritos reencarnem, nós temos divulgado a mensagem do Cristo, né? Para que possamos valorizar a vida. Tá? E aí nós queremos falar, nesses instantes finais, da campanha Madre Teresa de Calcutá, em defesa da vida, aborto não, que é uma campanha mundial, né, que é realizada todos os anos e que tem como objetivo defender a vida, né, conforme o esclarecimento da doutrina espírita e as orientações médicas, que é a vida desde o momento da concepção. Precisamos levar esse esclarecimento da reencarnação, do planejamento, né, que nada que acontece é ao acaso, tudo está sob o comando de Deus. Né? Então essa campanha tem esse objetivo. E nós estamos nessa semana, desde o dia 25 de abril, último sábado, até o próximo sábado, dia 2 de maio, realizando essa campanha. Né? Nós fazemos ela todos os anos aqui na cidade de Uberlândia, em várias cidades do Brasil e outros países, nas ruas, com divulgação de mensagem, distribuição de mensagens, distribuição de livros, né? Palestras em ambientes públicos. Esse ano, por conta da Covid-19, nós estamos fazendo ela de forma virtual. Então aí está para vocês o endereço, que é jept.org.br, em defesa da vida. Né? Lá nós temos todo esse material que é utilizado, temos vídeos, temos depoimentos de mães, de famílias que têm filhos, músicas, mensagens, livros que vão tratar melhor, mais profundo esse tema, inclusive o livro Deixe-me Viver, nós temos ele lá no site, que vocês possam, né, aquele que tiver interesse, acessar e compartilhar. É uma forma de que nós temos de levar o esclarecimento a maior número de pessoas. Lembrando que uma mensagem é capaz de salvar uma vida. E uma mensagem para nós finalizarmos, né? Quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-lhes aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. Né? O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de nossos males. Ou seja, nós não estamos perfeitos, estamos na condição de julgar. O único que esteve aqui entre nós que teve a condição de julgar e não fez uma única vez foi nosso Mestre Jesus. Então aqueles que já erraram de alguma forma, lembraram dessa passagem, né? Podemos hoje afeiçoar a filhos de outras mães que os abandonaram, né? Lembrando que a caridade cobre a multidão dos nossos pecados. Então, essa era a mensagem que nós gostaríamos de passar na noite de hoje. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos projetos reencarnatórios, abençoe a nossa família. Muita paz a todos.